Pessoal, boa noite a todos. Vamos para a nossa aula síncrona da disciplina de inteligência artificial. Hoje a gente vai ter por objetivo de ver os parâmetros de uma rede neural. A gente vai estudar mais alguns parâmetros envolvidos, mais alguns pontos conceituais envolvidos. E depois, na sequência, a gente vai ver a prática lá do Teachable Machine, como a gente treinar um modelo, a gente já viu como exemplo, né? Mas como pegar esse modelo e exportar para uma aplicação web, né? Para uma página web, e depois colocar isso online. A gente vai utilizar o GitHub, o GitHub com o GitHub Paste, né? Então ele faz um processo aí de deploy automático para a gente. Então a gente vai passar um pouco rápido aqui dentro dos nossos conteúdos aqui. Deixa eu só voltar aqui. Que já está apresentando. Então a gente vai ver alguns parâmetros sobre redes neurais hoje e alguns pontos importantes. A gente vai passar um pouco rápido, porque ainda a gente tem dois tópicos para a gente poder conhecer ainda dentro da disciplina, que é algoritmos genéticos e lógica fuzzy, que é isso, vai ficar uma parte do conteúdo para a semana que vem e a outra quando a gente retornar em janeiro. Então, a gente vai ter ainda em janeiro um conteúdo. Então, as redes neurais, elas são organizadas em N camadas, né? Então, a gente tem a rede neural de uma única camada, que é a Perceptron, que foi a primeira rede neural criada, que a gente estudou já anteriormente, e a gente viu que essas redes neurais de uma única camada, ela apresenta limitações. Então, ela só consegue resolver problemas do que a gente chama de linearmente separados. Pessoal, voltando aqui, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Beleza. E para conseguir resolver problemas que não são linearmente separáveis, como o caso do Shor e outros problemas mais complexos, é necessário utilizar uma rede neural de múltiplas camadas. Então, quando a gente fala uma rede neural de múltiplas camadas, são as MLPs, Multilayer Perceptron. Então, o que tem implementado lá no ECA, que a gente viu na aula passada, e que ficou atividade para vocês fazerem, é a implementação de uma MLP. Uma MLP, ela tem implementada tanto em Python, lá, baseado no Scikit-Learn, no ECA tem implementado, e essas redes neurais de múltiplas camadas, as convencionais, que a gente chama de shallow, elas vão ter uma camada de entrada, uma camada de saída, e aí nesse meio ela vai ter uma ou duas camadas ocultas. Então a gente tem a camada de entrada, a camada de saída, e as camadas intermediárias, que é onde vai acontecer esse processamento, permitindo resolver problemas que não são linearmente separáveis. Mais uma vez, as redes neurais tradicionais, elas têm uma ou no máximo duas camadas ocultas ou intermediárias aqui. Então, essa aqui a gente tem a arquitetura de uma MLP, aqui uma camada de entrada, cada pontinho aqui é um neurônio pertencendo à minha rede neural. Na camada de entrada, cada neurônio que eu tenho, ela está relacionada a um parâmetro de entrada. Então, se eu tenho uma imagem 28 por 28, vai ser 28 vezes 28 que eu vou ter o tamanho da minha entrada. 20 por 20, vou ter 400 neurônios de entrada ali. Eu tenho 10 atributos relacionados a uma doença para saber se a pessoa tem ou não. Então, eu vou ter 10 neurônios na entrada. E aí, eu vou ter as minhas camadas intermediárias aqui, que pode ser uma ou duas, e a minha camada de saída, que aí vai definir o classificador. Eu posso ter 3 classes aqui, onde ele vai apresentar a minha saída, ou a probabilidade de cada um desses classificadores que a gente tem. Então, o ponto mais importante que a gente precisa compreender em uma rede neural é como ela aprende. Então, isso aí a gente já tratou anteriormente. A habilidade de aprender da rede neural, ela está relacionada ao processo iterativo de ajuste dos pesos sinápticos. O que é isso? A gente viu que na ligação entre cada neurônio, a gente tem um peso associado aqui, que são os nossos Ws, né? Então, em cada ligação, a gente tem um peso associado. Esses pesos, normalmente, a gente inicia eles de forma aleatória, a gente viu lá em C#, né? A gente começa de forma aleatória, e aí eu dou a entrada e vou comparar com a saída esperada. Se eu tiver erro, eu vou ajustar esses pesos. Então, é a minha entrada multiplicada pelo peso, eu somando tudo dos meus neurônios aqui, que aí eu vou ter a minha saída. E o ajuste desses pesos que permite com que a minha rede neural consiga aprender. Então, o aprendizado ocorre quando a rede neural ela consegue ajustar esses pesos para que ela dê uma solução generalizada para um determinado problema. Quando a gente vai dar a saída aqui na rede neural, ou seja,
aqui eu tenho o corpo soma, né? Eu vou fazer a soma, e aí depois que eu fiz a soma dos valores, ou seja, a minha entrada aqui vezes o meu peso e acumulei tudo aqui, e aí como que eu vou saber que valor que eu vou passar para frente? O que eu vou passar? Se aqui no soma eu estou acumulando um tanto de coisa. Aqui nesse ponto entra o que a gente chama de regras de ativação da rede neural. Essa regra de ativação pode ser o quê? Se eu atingir um determinado limite, eu passo 1. Se não, eu passo 0. Então, pode ser aí uma regra de ativação do tipo degrau. Ou eu posso passar um valor entre 0 e 1, que é o mais comum que a gente tem. Então, essas regras de ativação, elas vão definir o que eu vou passar para frente. Pode ser se eu estou ligando ou desligando o neurônio. Então, a gente tem o quê? A entrada, ou seja, o valor que eu estou recebendo, vezes o peso, eu acumulo tudo lá no meu neurônio, e aí eu vou definir se vai passar para frente ou não. Então, o que vai passar? Depende ali do meu limiar, ou seja, um limite, que a gente chama de threshold ali, se eu vou passar à frente ou não esse valor. Isso aí pode ser uma transição mais suave ou uma transição abrupta. Mais suave, ele vai ser um valor intervalar entre 0 e 1, entre menos 1 e 1, ou pode ser abrupta, ou ele passa 0 ou ele passa 1. Então, existem diferentes regras de ativação. Então, a gente vai citar algumas e vamos enxergar aqui mais ou menos. Então, vamos pensar lá que a gente está recebendo valores de entrada. Na rede neural, sempre a gente busca normalizar os nossos valores de entrada ali, para eles serem intervalares ali, entre 0 e 4, ou menos 4 e 4. Ou seja, eu não posso ter uma discrepância muito alta no meu conjunto de dados de entrada. Caso contrário, minha rede neural não consegue aprender. Então, a gente precisa fazer uma normalização de dados. Infelizmente, não vai dar para a gente ver o código lá em Python, mas quando a gente recebe dados lá para poder trabalhar em uma rede neural, pensa que eu estou recebendo dados aí de notas, e essas notas eu tenho de 0 até 50, por exemplo. E aí eu preciso fazer uma normalização nesse conjunto de dados, que mantenha a proporcionalidade, ou seja, se um tirou 0 ou tirou 50, o outro ali na proporcionalidade a gente consegue manter isso também. Então, nas regras de ativação aqui, eu posso ter uma regra do tipo degrau. Então, qualquer valor aqui que for maior ou igual a 0, eu vou passar 1. Caso contrário, eu vou passar 0. Então, aqui, ó, qualquer valor que for menor ou igual a 0, a minha saída vai ser 0. Qualquer valor que for maior que 0, a minha saída vai ser 1. A gente não precisa pensar só na saída final, lá no resultado da rede. É no que a rede neural vai passar adiante. A gente pode ter uma função de ativação do tipo sigmoide, que eu vou entrar com um valor de menos 4 a 4, ou seja, por isso é importante a normalização, e a minha saída vai ser um valor de 0 a 1 aqui. Então, de acordo com a minha entrada, eu vou ter um valor intervalar de 0 a 1. Ou a gente pode ter a função de tangente hiperbólica, que é muito parecida com a sigmoide. A diferença é o quê? Que a minha saída, ao invés de ser entre 0 e 1, eu posso ter que precisar ponderar negativamente esse sinal que eu estou passando. Então, eu vou passar um valor aqui de menos 1 a 1. Só para poder entender aqui, um exemplo, até eu coloquei tem uma planilha aqui, ó. Aqui a gente tem a função da sigmoide, que é 1 dividido por 1 mais exponencial do x aqui, né, que é o valor da minha entrada, e a tangente hiperbólica que a gente já tem aqui para o Excel, que é a tan h aqui. Então, se eu entrar com um valor aqui, ó, de menos 4, ó, reparem aqui, ó, na sigmoide, ele vai ter um valor muito próximo de 0, porque a minha saída aqui vai ser de 0 a 1. Já na tangente hiperbólica, ele vai ter um valor muito próximo de menos 1, que é o menor valor que eu tenho. Se eu entrar com o valor menos 3 aqui, ó, eu vou ter um valor muito próximo de 0 na sigmoide e próximo de 1 na tangente hiperbólica. Se eu entrar com um valor aqui 0, ó, eu tenho um valor aqui na sigmoide de meio e na tangente hiperbólica de 0, que é o que a gente consegue visualizar aqui, ó. Reparem, se eu entrar com um valor aqui de 0, ó, tá vendo? Ó, na sigmoide, ó, ele vai me dar uma saída aqui de meio. Agora, se eu entrar com o valor de 0 aqui na tangente hiperbólica, ó, ele vai me dar o valor de 0 aqui, tá vendo? Ó, porque na tangente hiperbólica eu consigo sair com o valor de 0, de menos 1 a 1. Ah, mas por que serve isso? Porque talvez eu preciso dar sinal de forma negativa, ou seja, eu preciso reprimir um sinal que eu estou passando. E aí a gente tem algumas outras funções de ativação, como é o caso da ReLU, que quando for menor que 0, sempre vai ser 0, quando for maior, ele não vai ser de forma abrupta, né? Então ele vai subindo o valor aí que eu posso ter de saída entre 0 e 4, então não só entre 0 e 1, ou um limite, que é uma retificadora linear.
a gente tem a função de ativação softmax, que ela é a função de ativação mais utilizada hoje quando a gente está trabalhando com reconhecimento de imagem ou reconhecimento de um padrão em uma rede neural de múltiplas camadas, principalmente Deep Learning. O que ele vai me dar como saída é uma probabilidade de cada uma das classes que eu tenho. Então, lá no Teachable Machine, o que ele usa lá para dar a saída é essa função aqui, é a softmax. Eu vou criar 3 classes ou N classes que eu precisar, e o que eu vou ter como saída é a probabilidade, dado aquela entrada, de estar em cada uma das classes. Então, eu não tenho só uma saída 0, 1. Eu vou ter uma probabilidade para cada um dos elementos. Como eu falei, tudo isso aqui, quando a gente vai criar a arquitetura da rede neural, principalmente lá em Python, que eu vou adicionando as minhas camadas, eu tenho que falar para cada camada qual função de ativação que a gente está utilizando. Então, é muito comum a gente utilizar a ReLU nas camadas intermediárias e a softmax na camada de saída. Lógico, depende do problema. Ou a função de sigmoide nas camadas intermediárias e a softmax na camada de saída. Mas é importante conhecer e saber que durante esse processo de passagem das camadas da minha rede neural, eu tenho uma função de ativação que ela vai ditar como esses valores vão ser passados adiante dentro da nossa rede neural. E dentro da rede neural ainda, a gente tem uma série de parâmetros, que é dito por muitos aí como uma magia negra, ou seja, qual conjunto de parâmetros eu tenho que colocar na minha rede neural para que ela consiga aprender, para que ela funcione de forma adequada. Quando eu estava na graduação mesmo, quando eu fui fazer o trabalho de conclusão de curso, eu fiz em cima disso, ou seja, qual o melhor conjunto de parâmetros para a rede neural me dá o melhor aprendizado, ou seja, me dá o menor erro possível. Então, tem 2 parâmetros que são importantes aqui, que é a taxa de aprendizagem e o momento, que ele influencia diretamente. Fora isso, a gente tem a arquitetura, quantidade de neurônios também, que ele influencia diretamente no desempenho. Então, a gente vai ajustando esses parâmetros, eu ajusto. Qual que é a saída? Melhorou? Eu ajusto. Qual que é a saída? E aí a gente vai pegando o melhor conjunto de parâmetros e vai mantendo para poder fazer os testes. Um dos parâmetros aqui é a quantidade de camadas ocultas ou a quantidade de neurônios em cada camada oculta. Quando a gente vai trabalhar aí com Deep Learning, a gente vai ter mais de 2 camadas ocultas. Em problemas convencionais, a gente vai ter no máximo 1 ou 2. Então, 1 é o normal de camada oculta e no máximo 2. Já com Deep Learning, esse limite aí se expandiu, né? Então, lá no começo do Deep Learning, trabalhar com 8, com 10 camadas já era bem complexo, em questão de hardware, em questão dos algoritmos para poder realizar esse treinamento, mas principalmente em hardware. E hoje esse limite aí já foi para algumas centenas de camadas ocultas. Então, olhando aqui, ó, quando a gente está vendo aqui mais de 2 camadas ocultas, eu tenho a camada de entrada, minha camada de saída, e quando eu tenho mais de 2 camadas ocultas, a gente já chama aí de uma Deep Neural Network, ou seja, uma rede neural profunda. Se ela tem 1 ou 2, é uma rede neural convencional, ou uma rede neural shallow, ou seja, rasa, que ela não vai ter múltiplas camadas. A quantidade de neurônios em cada uma dessas camadas ocultas, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a minha camada de entrada. A camada de entrada, a quantidade de neurônios, bolinhas que eu vou ter ali, ela está diretamente relacionada à quantidade de atributos do meu problema. Já a quantidade de neurônios que eu tenho nas camadas intermediárias, ela tem que ser proporcional à minha entrada. Aí alguns autores, eles falam aqui de colocar em torno de 2/3 ou 3/4 ao menos de neurônio em cada uma das camadas ocultas. Aí, se eu colocar muito, se eu tiver muitos neurônios ali, a gente pode gerar o que a gente chama de overfitting de superaprendizagem. Então, overfitting ou superaprendizagem, ele faz com que a rede neural, ao invés dela conseguir generalizar um problema, ela decore. Qual que é o problema de decorar? Ela vai saber resolver tudo que é baseado exatamente naquele exemplo que você deu. Quando você der algo que é um pouco diferente, ela já não vai conseguir entender, porque ela superaprendeu aquele modelo. Então, a gente quer uma acurácia mais alta, eu não quero uma acurácia baixa, logicamente, abaixo de 75%, mas se eu tiver uma acurácia lá de 100%, e se eu criei um modelo que ela tem muitos neurônios ali, eu posso gerar aí o que a gente chama de superaprendizagem, ou seja, a minha rede neural, ela vai deixar de ser generalista e ela vai decorar aí a massa de dados que a gente tem. E, como eu falei, dentro dos parâmetros aqui que são importantes, dentro da rede neural, a gente tem a taxa de aprendizagem e o momento. Foi em cima desses 2 parâmetros específicos, são só 2,
que influenciam muito o desempenho de uma rede neural convencional. Hoje, quando a gente trabalha aí com Deep Learning, esses padrões já se alteraram um pouco. Mas a taxa de aprendizagem, ela dita o quê? Como os meus pesos vão ser atualizados. Lembra? Como que a rede neural aprende? Através da atualização dos pesos sinápticos. Eu dou a entrada, vou lá, calculo os pesos e pego a minha saída. Deu erro, calculo o erro e, de acordo com o erro e com a taxa de atualização, ele vai mudar esse peso. Então, essa taxa de atualização, geralmente, ela varia de 0,01, ou seja, eu vou mudar em torno de 1% a cada ciclo, até 1, ou seja, eu vou mudar totalmente. E aqui já seria muito alto. Geralmente se trabalha com valores bem baixos na taxa de aprendizagem. Até tem uma animaçãozinha lá de um curso da Google, que é esse aqui, o Machine Learning Crash Course, que ele vai mostrando aqui, quando eu mexo aqui na taxa de aprendizagem, como ele vai mudando, porque eu tenho o erro mínimo esperado, que está em um certo ponto aqui, e se eu colocar uma taxa de aprendizagem muito grande, ele vai atualizar o peso de forma muito abrupta e vai dificultar ele encontrar o erro mínimo que a gente pode ter. Se eu colocar uma taxa de aprendizagem muito baixa, ele vai demorar muito para poder encontrar. Então, aqui a gente tem os dois pontos. Ó. Se eu colocar muito alto, ó, ele pode pular daqui para cá e depois para cá. E o erro mínimo que estava nesse ponto aqui, ele perdeu. Se eu colocar uma taxa de aprendizagem muito pequena, ele vai movimentando de forma tão lenta aqui, ó, que com a quantidade de ciclos que eu tenho disponível ali, a minha rede neural não vai conseguir convergir. Até eu coloquei o link aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui está o link do curso. Quem quiser entrar aqui direto nesse link aqui para poder dar uma olhada. E também fica como recomendação. Vale muito a pena explorar esse curso aqui da Google, que é o Machine Learning Crash Course. Então, tem algumas videoaulas aí com o Peter Norvig e o material é muito bom. Então, se a gente colocar uma taxa de aprendizagem muito alta, por exemplo, de 0,40, 0,50, por exemplo, aqui, ele vai mudar de forma muito abrupta. Ou seja, aqui é o erro mínimo que eu quero versus a atualização dos pesos. Então, se eu der um step aqui, ó, tá vendo? Ó, ele pulou daqui para cá direto. E aí, depois, ele vai voltando aí até tentar achar aonde que é o ponto. Se eu colocar uma taxa de aprendizagem bem pequena, de 0,01 aqui, por exemplo, deixa eu dar um reset aqui. Ó, ele vai caminhando aqui, só que ele vai bem lento aqui. E aí, dependendo com a quantidade de ciclos que eu tenho, ó, cada loop aqui é um ciclo de atualização dos meus pesos sinápticos, pode demorar muito para convergir e ele não conseguir achar o erro mínimo que a gente espera dentro da rede. Então, esse ajuste aqui da taxa de atualização, ele está diretamente relacionado em como a minha rede neural vai conseguir convergir e vai conseguir resolver um determinado problema dentro de um tempo hábil. Outro parâmetro aqui que a gente tem importante dentro da rede neural é o momento. O momento, ele é um parâmetro que faz parte do algoritmo principal de redes neurais, que é o backpropagation. Então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai falar de treinamento de redes neurais, o principal algoritmo que a gente tem é o backpropagation. E vários outros algoritmos derivaram dele. Então, esse processo de aprendizagem de uma rede neural em múltiplas camadas é a partir desse algoritmo. É muito importante lembrar o nome dele, que já vi questão de ENAD, questão de concurso, quando vai falar de rede neural, citar ele. Então, e perguntando qual que é o algoritmo. O que ele faz? Ele faz a retropropagação do erro. Então, ele utiliza uma regra lá, que é o gradiente descente, um modelo matemático, que ele faz a derivação do erro e volta atualizando os pesos sinápticos que a gente tem. Dentro desse processo aqui, ele pode cair aqui em o que a gente chama de mínimos locais. Esses mínimos locais aqui, ó, tá vendo? Ele tem que procurar dentro de todas as possibilidades que tem, aonde está o ponto de menor erro. Então, eu posso ter um mínimo local aqui, outro mínimo local aqui, outro mínimo local aqui, e o mínimo global, ele está nesse ponto. Então, encontrar o menor erro que a gente tem dentro de uma rede neural de múltiplas camadas, isso é bem complexo. E esse parâmetro momento, ele ajusta o quê? Para que a rede neural ela não fique presa nesses mínimos locais. Ou seja, porque senão ela está procurando o erro, ela vai descendo e ela pode parar aqui. Então, o momento ela serve para poder realizar esse ajuste aqui. Alguns algoritmos, alguns frameworks permitem a gente alterar. Então,
Geralmente, o momentum, a gente coloca aí um valor intervalar entre 0 e 1. 1 é muito alto, essa alteração aí, então pode fazer com que ele ache o mínimo global e depois ele saia. 0, eu não vou achar o momento, então a gente não vai utilizar, a gente corre o risco de ficar preso em um mínimo local. Então, o recomendado aí é a gente ter um valor aí maior que 0 e menor que meio. Então, geralmente fica nesse intervalar. Esses são parâmetros importantes dentro da rede neural. Outro parâmetro importante é a quantidade de ciclos. Em uma rede neural convencional, a gente trabalha aí com 500 ciclos, até 3.000 ciclos, como a gente viu lá no ECA. No ECA, acho que está com 500 ciclos. Em redes neurais profundas, para fazer um ciclo é muito demorado. E ela tem uma outra arquitetura. Então, se trabalha com menos ciclos aí, com 50 ciclos, com 100 ciclos. Cada ciclo é o quê? É um loop que eu vou dar dentro da rede neural entre a entrada, o processamento dela, né, que é a entrada vezes o peso ali, passo pelo meu corpo soma ali, vou verificar minha função de ativação, vou passar os valores e ver se eu tenho o meu erro esperado. Atingiu o que eu queria no processo de aprendizagem? Se atingiu, beleza. Se não atingiu, ele vai ficar nesse loop. Então, cada loop que a gente tem na rede neural, que envolve o processo de ajuste dos pesos sinápticos, são os nossos ciclos aqui, onde nas redes neurais aqui a gente chama de épocas. Então, a quantidade de épocas que a gente tem consiste na quantidade de ciclos que a gente vai ter. Como eu falei, o algoritmo de backpropagation, ele é o principal algoritmo que a gente tem de treinamento de redes neurais. Quando a gente fala em uma rede neural MLP convencional, ou seja, uma rede neural... Pessoal, um minutinho só que o cachorro começou a latir aqui, deixa eu falar preparado. Cachorro querendo participar da aula e não vai, né? Ó, de novo. O algoritmo de backpropagation, ele é o principal algoritmo que a gente tem para treinamento de redes neurais. Então, vários outros algoritmos que se utilizam em redes neurais profundas também, eles derivam da mesma técnica que do algoritmo de backpropagation. Aqui mostrando aqui um exemplo de como o backpropagation funciona. Então, a gente tem as entradas aqui, todo o processamento, e quando eu tenho erro aqui, ele volta retroalimentando, retroajustando esses pesos sinápticos. Esse modelo matemático que faz isso, que foi criado lá na década de 80, lá, inicialmente, e foi colocado em funcionamento em 86, ele é a base para o que a gente tem hoje dentro das redes neurais. Pessoal, desculpe mais uma vez, mas agora eu acho que ele não vai latir mais não. Aprendi. Pessoal, então o algoritmo ele volta retroalimentando a rede neural, ou seja, ajustando os pesos sinápticos da nossa rede neural. Nas redes neurais profundas, que é quando a gente fala de redes neurais com mais de 2 camadas ocultas, elas só conseguiram entrar em funcionamento realmente quando a gente passou a ter capacidade de processamento. Lá no começo, quando a gente começou a falar sobre redes neurais, eu mostrei lá que no começo dos anos 2000, a gente precisava de um data center estimado aí, em $1 milhão quase, para ter o mesmo processamento de uma GPU que a gente tem atualmente. Então, a evolução das GPUs que permitiu com que a gente conseguisse utilizar essas redes neurais profundas. Então, se pegar lá desde um histórico aqui do Deep Learning, como um todo aqui, das redes neurais, então,
Até tem aqui, ó, um Dark Age, aqui, ó, entre os anos 80, antes dos anos 2000 aqui. Por quê? Porque se tinha algoritmos ali propostos, mas não se tinha capacidade de processamento. A partir de 2006, aí, 2007, que se conseguiu estruturar redes neurais e a capacidade de processamento começou a aumentar, para que fosse possível realizar o treinamento dessas redes neurais profundas. E teve o projeto também da professora Feifei Li, lá de Stanford, que impulsionou tudo isso, que impulsionou as competições. Aqui mostrando aqui aquela competição da ImageNet, que ela organizou. Então, ela fez todo o trabalho entre 2006 e 2009, e a primeira competição da ImageNet foi em 2010. Ou seja, um mundo de um banco de dados de imagem categorizado aí, então, imagens de gato, de ponte, de carro, de tudo quanto é coisa. Em 2010 e 2011, se utilizou redes neurais tradicionais ainda. O que isso quer dizer? Redes neurais shallow, ou seja, de máximo 2 camadas ocultas. Por que não utilizou com mais? Porque não conseguia ter algoritmo que conseguisse treinar uma rede neural com mais de 2 camadas de forma adequada e que esbarrava ainda na capacidade de processamento. A partir de... Aqui, ó, isso aqui é o nível de erro, ó, perto de 30%, aqui, ó, 2010, 2011, tá vendo? 28.2, 25.8. Depois, lá em 2012, que se conseguiu realizar o treinamento com sucesso de uma rede neural com mais de 2 camadas, que foi uma rede neural aqui com 8 camadas, que é a AlexNet, que é considerada a primeira rede neural profunda. E aí, a taxa de erro para reconhecimento de padrões nessas redes neurais, ela caiu aqui para 16,4. Depois, em 2013, uma variação da AlexNet ainda continuou com 8 camadas ocultas. Ó, tá vendo? É tudo muito recente, não tem nem 10 anos que as redes neurais profundas, que isso que a gente está vivenciando, está acontecendo. Depois, em 2014, já conseguiram treinar uma rede neural aqui com 19 camadas ocultas. Em 2014 também, a GoogleNet aqui, que é uma rede neural disponível, hoje ela já tem bem mais camadas ocultas, conseguiu treinar a rede neural com 22 camadas ocultas. Depois a ResNet, que foi uma rede neural da Microsoft, conseguiu treinar a rede neural com 152 camadas, e em 16 conseguiu treinar com mais de 200 camadas. A competição, ela se extinguiu em 2007, ou seja, considerar atingir o objetivo. E reparem aqui como o nível de erro de reconhecimento das imagens caiu. Então, caiu aqui de 30% para menos de 3%. Ou seja, em todo o banco de dados que se tem, a rede neural ela consegue reconhecer todas essas imagens com uma taxa de erro menor que 3%. Então, pensa, colocar um tanto de imagem para um ser humano. A taxa de erro aqui ela está bem baixa. Então, colocando aqui a evolução, então, em 2014, foi a rede neural da Google com 22 camadas ocultas. Em 2015, a rede neural da Microsoft, que passou de com 152 camadas ocultas e jogou essa taxa de erro lá embaixo. O legal aqui é que em cada parte aqui das camadas ocultas que a gente tem aqui, ó, cada ponto que a gente tem, ela consiste em uma função de ativação diferente. Pessoal, um minutinho só novamente. Pessoal, voltando aqui, então, a rede neural aqui da Microsoft, ela passou aqui de 152 camadas, e em cada camada dessa que vai passando, a gente vai definindo uma função de ativação diferente. Então, tem várias funções de ativação e uma arquitetura diferenciada. Criar essa arquitetura para que ela funcione, para que o algoritmo funcione e ter capacidade de processamento, foi todo esse entrave. E aí, depois que aprenderam a desenvolver esse modelo, vocês viram como evoluiu, né? Então, a gente saiu aqui, aqui, ó, a gente saiu aqui das primeiras redes neurais profundas em 2012, com 8 camadas, em 13 com 8 camadas, e conseguiu evoluir já em 2016 para uma rede neural com mais de 200 camadas. Então, isso fez a diferença e faz a diferença. Tudo que a gente vivencia hoje de inteligência artificial, todos os filtros que a gente vê no Instagram, no Facebook, possibilidade de reconhecimento de pessoas únicas ali, de imagens únicas, tudo isso é devido a essa evolução das redes neurais profundas. E aqui só mostrando o mesmo gráfico, né? Mas aqui a gente está chegando até 2017, tá vendo? Em 2017 já caiu um erro aqui, ó, de
perto de 2%, que foi quando terminou a competição. Então, essa rede neural que treinou esse modelo, ela tem uma acurácia melhor do ser humano para poder identificar padrões, para poder identificar imagens. Agora a gente vai lá, a gente vai fazer estruturar o nosso trabalho final aqui. A gente vai no Teachable Machine, que ele utiliza uma rede neural profunda baseada no TensorFlow, que é o framework de Deep Learning, de Deep Neural Networks da Google. A gente consegue lá em Python importar as bibliotecas, fazer tudo na mão. Só que dá bem mais trabalho, a gente vai ter que codificar. Como a gente está com pouco tempo, a gente vai utilizar o Teachable Machine. A gente vai criar alguns modelos, exportar esses modelos e fazer o deploy dele utilizando o Git. E aí a gente vai ter o nosso projeto final. A data de entrega vai ser lá em janeiro, né? Eu coloquei em janeiro ou no comecinho de fevereiro. Na semana que vem, ainda a gente tem aula, então a gente vai fazer uma introdução a algoritmos genéticos, tanto aqui na nossa aula assíncrona de amanhã, como na semana que vem. E aí, depois, ainda a gente tem que ver um conteúdo sobre lógica fuzzy, e aí a gente vai fazer o nosso quiz dessa parte e apresentação dos projetos. Beleza? Então, vamos lá no Teachable Machine para a gente treinar um modelo, ver como exportar esse modelo e como a gente vai criar a nossa página. Beleza? Ó, então, vou abrir aqui o Teachable Machine e a gente vai treinar alguns modelos aqui. Ó, vou dar um Get Started aqui, vamos iniciar. A gente pode trabalhar com áudio, com pose. Se alguém quiser fazer um projeto diferente, que seja com áudio, que seja com pose, pode fazer. Tem muitas ideias legais, por exemplo, dá para você fazer, se você reconhecer uma imagem ali, se alguém tiver o Arduino em casa, consegue, por exemplo, acionar lá um servomotor, abrir uma porta, fazer qualquer tipo de coisa, utilizando reconhecimento facial ou reconhecimento de pose, reconhecimento de áudio. A gente vai utilizar o tamanho padrão aqui. E aí agora a gente vai criar as nossas classes. Só para a gente poder brincar aqui um pouco, a gente vai criar um sisteminha para poder reconhecer 3 tipos de flores diferentes. Então, peguei 3 flores diferentes ali no jardim ali. Ó, tem uma branca, uma vermelha e uma rosa aqui. Beleza? Então, eu vou fazer apesar que a minha rosa e a vermelha está muito parecido, vamos ver se o sistema identifica aqui. Então, a gente vai criar 3 classes aqui, ó. Essa flor que ela se chama beijo turco. Beijo turco. Vou criar a rosa. Beijo turco branca. Adicionar uma classe. E aí vocês vão criar quantas classes vocês vão precisar. Beijo turco vermelho. E aí, depois que a gente criou o nome das classes, a gente vai ou vocês podem fazer o upload de arquivo, ou vocês podem pegar pelo webcam. Como eu falei, um projeto legal que a gente já fez, deixa eu achar aqui, ó. Eu tinha uns arquivos de treinamento para poder reconhecer folhas. Aqui, ó, esse projeto da ferrugem do café aqui, ó. Então, tem algumas folhas lá, vocês podem pegar. Isso aqui é só um exemplo, ó. Vocês podem treinar uma classe que vai reconhecer aqui folhas que são doentes, por exemplo, ó, do café. E aí você pode carregar a imagem, ou ao invés de tirar foto, tá vendo? E criar uma classe aqui que vai reconhecer folhas normais. Eu coloquei pelo menos 3 classes lá, vocês podem colocar alguma outra classe, doença nível 1, nível 2, ó, folhas normais. E aí, qual que é o objetivo? Subindo aí, ou com a webcam, ou com a câmera, bater numa folha ali e reconhecer se ela está normal ou não, né? Ah, mas uma pessoa olhando consegue. Ah, mas pode ser uma patologia diferente, você pode ter diferentes características. Ah, se a folha está de uma determinada maneira, é uma patologia. Se a folha está de outra, é outra patologia. Ou senão você tem um sistema autônomo passando na lavoura e identificando. Se ela identificar que alguma folha tem aquele padrão, ele já manda uma notificação para a fazenda. Então dá para estender o uso aí para muita coisa, né? Mas voltando que a gente vai ter essas 3 classes, eu vou usar o webcam aqui, né? Eu já peguei as florzinhas aqui e vou tirar umas fotinhas dela, então. Então, vou pegar o webcam aqui. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu só sair da frente aqui também, senão vai ficar aparecendo eu aqui. Tirei um tanto do rosa. Agora eu vou tirar da branca.
E agora vai tirar da vermelha. Aí vocês podem fazer ela aí com o projeto de vocês também, se tiver uma ideia aí já. Oh, tem que abrir aqui. Ah, beleza, já deu bastante aqui. E aí é legal, agora é só treinar o modelo. A gente pode ver em Advanced aqui, ó, é que a gente tem a taxa de aprendizagem, a quantidade de épocas, que são parâmetros que a gente acabou de ver. Então, a taxa de aprendizagem, ela vai digitar o quê? Em como, olha lá, ó, olha lá, vai falar, seja carinhoso ao alterar esses números aqui, porque isso aqui pode afetar diretamente o modelo. A taxa de aprendizagem aqui, ela está bem baixa, que em redes neurais profundas se trabalha com uma atualização mais baixa. E a quantidade de épocas aqui é os 50, ou seja, a quantidade de loops que ela vai dar para poder ajustar os espécies sinápticos. É só a gente treinar o modelo, enquanto vai treinar, ele fala para não sair aqui da nossa aba. Só para aguardar aqui a quantidade de ciclos que ele vai precisar para poder fazer o treinamento. Um minutinho só, agora a gente só carregando aqui. Beleza, ele terminou aqui. Ah, agora ele terminou. Agora ele carregou aqui. Agora é só mostrar aqui algumas coisas para a câmera. Cadê? Tá pegando o modelo certo aqui, não. Tá pegando tudo branco. Vamos ver se a gente teve algum problema no treinamento aqui. Eu acho que o nome está invertido, Matheus. Inverti os nomes. Ah, inverti aqui. Ei, valeu, João. Agora eu vou ter que. Ó, tem até foto minha aqui pro meio. Deixa eu apagar essas fotos aqui. Aí eu refaço o treinamento aqui. Valeu. Ah, coloquei no lugar errado. Vermelho. Branco. Beleza, vamos treinar o modelo de novo aqui. Ele vai demorar um minutinho, a gente já consegue testar aqui. E aí, depois, a gente vai lá exportar o modelo. O legal de exportar o modelo, como falei, vocês conseguem exportar tanto para poder usar numa aplicação em Android, por exemplo, o modelo, e usar ou exportar o JS. E aí o JS consegue exportar, utilizar em qualquer aplicação web, que é o que a gente vai ver hoje aqui. E aí eu vou mostrar dois modelos. Um para a gente poder utilizar o webcam e outro para poder carregar o arquivo. E aí eu posso subir os dois e deixar disponível para vocês. Ah, agora vamos lá aqui, ó. Colocar o branco aqui. Tá. Deixa eu descer aqui o scroll aqui só para poder ver aqui. Olha lá, branco. Ah, agora deu certo. Valeu, João. O rosa, eu tô olhando, é o rosa e agora o vermelho. Ah, belezinha, ó. O modelo está funcionando. Então, a gente já tem aqui um modelo de aprendizagem. Está vendo a saída baseada em probabilidade aqui? Então, a função de ativação aqui é o softmax. Por que ele está oscilando aqui? Porque eu tenho características no fundo aqui que ele está identificando padrão. Então, essa imagem que ele está capturando, ele vai ficar dando a probabilidade. Então, não vou querer agora ficar olhando, eu vou vir aqui exportar o modelo. Joia? Exportar o modelo, como eu falei, a gente consegue utilizar o JS, utilizar aqui um modelo em Python e a gente consegue aqui também exportar o modelo aqui para poder utilizar no aplicativo. Então, a gente vai usar o JS, é só a gente marcar aqui da upload my model. Ou a gente pode fazer o download. Se eu fizer o download aqui, ele vai vir para a minha máquina. O legal é que, se você fizer o download, deixa eu mostrar aqui, ó, enquanto ele faz o upload do modelo. Fazer o upload aqui é mais fácil, em um link compartilhado. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu faço o download dele, eu tenho o download aqui pronto já. Aqui.
a gente vai baixar esse MyModel. E repare aqui que o principal arquivo que eu tenho um arquivo de metadados aqui, os dois são no formato JSON, um é a descrição do modelo, o outro é de metadados, e olha aqui o principal arquivo, tá vendo? Aids.bin, que é os meus pesos. Então, o principal arquivo que eu tenho, que é o maior aqui, ó, o de metadados, um é bytes aqui, o outro é kbytes, que é a descrição do modelo, e o arquivo maior aqui, que é quem faz o trabalho, é esse aqui, ó, o weights, que são os pesos. Então, o que é o modelo? É um conjunto, aqui no modelo ele está falando arquitetura, por quê? É o tamanho que eu tenho da minha entrada ali, toda essa descrição. Então, de acordo com a minha entrada, aqui ele está definindo a arquitetura, como que eu vou trabalhar com essa arquitetura. Então, os pesos aqui, que é o que dita como a minha rede neural vai aprender. Então, isso é muito legal. Se você fizer o download, é isso aqui que você vai ter, ó. É só isso aqui, ó. A tua rede neural treinada. Mas o trabalhoso é chegar o quê? Nesse conjunto de pesos para essa determinada entrada. Ó, já fez aqui, ó. Tá vendo esse link aqui, ó? A gente vai utilizar ele. Se bem que na hora de a gente pegar o nosso JavaScript já vai estar aqui, ó. Então, para a gente conseguir trabalhar aqui, ó, vocês podem utilizar qualquer editor que vocês quiserem aí de HTML, CSS, JavaScript. Pode utilizar o Visual Code, pode utilizar o Notepad++, o que vocês estiverem trabalhando aí, beleza? Eu vou pegar aqui o VS Code, deixa eu abrir mais uma instância dele aqui, ó. Vou abrir aqui o VS Code e a primeira coisa, a gente vai fazer o projetinho, né? Então, vamos definir uma pasta aí para o projeto aí, ó. Open folder aí, pode definir a pasta. E aí, vocês podem criar a pasta aí onde vocês quiserem aí. Eu vou criar uma pastinha aqui, ó. TensorFlow. Nova pasta. Aula. Table Machine. Ó, eu vou criar essa pastinha aqui. E ela vai ser a minha área de trabalho, beleza? Selecionar pasta. No começo agora vai estar vazio. E aí a gente vai separar em 2 arquivos aqui. Se quiser, dá para a gente colocar tudo no mesmo arquivo. Só que eu acho que fica mais organizado a gente colocar o JavaScript em um arquivo e a gente ter o nosso arquivo o HTML em outro. E lógico, aí você foi estilizado, você pode criar o CSS também. Então vamos criar um arquivo aqui. Vou chamar ele de index.html. Aqui o meu index.html vai ser a minha página propriamente dita. Não precisa preocupar que eu vou colocar esse modelo depois, mas eu vou mostrando aqui o nosso passo a passo. O que é o meu index? Ó, vamos lá aqui, ó, na página. Ó. Tá vendo que ele traz para mim aqui, ó? Ele traz todo um conteúdo que eu tenho aqui, ele traz a minha div aqui, ó, e depois eu tenho o meu script. Toda a parte do script aqui a gente vai deixar para baixo e a gente vai pegar só essa primeira parte aqui, ó. O script a gente vai deixar, beleza? A gente vai pegar só o HTML aqui, ó. Então, se pegar de HTML, a gente tem esse conteúdo aqui, ó. Até eu copiei até a URL aqui. Deixa eu ver como que ele está aqui. Cadê onde que ele está definindo o nosso modelo? Ah, não, o modelo está ali, ó. É porque ele trouxe aqui a URL, então a gente copiou. Então, o que a gente tem aqui, ó, é o HTML. Logicamente, falta o quê? Falta eu colocar aqui. Isso aqui vai ser o body, né? Então, se eu colocar aqui, ó, isso aqui vai ser o body do meu código. Isso aqui vai ser o corpo, né? E reparem que ele está importando uns scripts aqui, ó. Esse aqui é o meu body. E aí eu preciso também lá do meu head, do doctype HTML, tudo aquilo lá, né? Então, a gente precisa fazer aquela definição. Então, ó, eu vou ter que abrir o HTML, fechar o HTML e fazer tudo aquilo. Só para adiantar a nossa vida aí, ó, eu já peguei aqui, ó, eu já fiz um exemplozinho, ó. Então, tá o doctype HTML, o char7 aqui normal, o title normal, o meta viewport aqui, só para ele poder ficar responsivo, né, autoajustável. Aqui, o CSS aqui eu vou tirar, porque a gente nem tem CSS aqui por enquanto, e eu estou importando o Bootstrap aqui, só para a gente poder utilizar ele, beleza? Ó, então aqui tem um head, já está, o doctype, está faltando fechar o HTML aqui embaixo, né? /HTML. Tá, beleza, ó. Pessoal, eu vou pegar esse código aqui, ó, do jeito que tá, não sei se vai dar no chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat. Eita, não colocou, não. Não vai caber tudo isso aqui. Eu vou colocando em partes aqui, ó.
Primeiro eu vou colocar aqui do HTML até o head aqui. Aí, beleza. Agora eu vou colocar do body até o final. Vamos ver se vai. Beleza, ó. Quebrei em duas partes, esse é o código que a gente tem por enquanto aqui. Ah, mas o que eu tenho aqui? Eu só tenho uma div aqui falando alguma coisa e eu tenho um botão. Vou salvar isso aqui, ó. Vou salvar do jeito que está aqui, esse index, e vou lá na pasta só para a gente poder abrir, para a gente ver o que tem dentro dele, ó. Deixa eu ir lá na pasta. File Explorer. Ó, aqui eu tenho o meu index HTML. Se eu abrir ele aqui, ó. Olha aqui o que eu tenho, ó. Aquele que tinha Imagine Image Model e um botão Start. Ah, o que o Start vai fazer, ó? Presta atenção. No Start aqui é para ele carregar a câmera. Só que não está funcionando. Por quê? Porque o método que vai fazer isso é o JavaScript. Então a gente tem que chamar ele, que está aí embaixo. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui a gente já tem todo o container da webcam, tá tudo pronto aqui, ó. Só que aí depois a gente vai arrumar, vamos formatar isso aqui melhor, né? Vamos criar um outro arquivo aqui, ó. Aqui dentro da pasta mesmo. Vou chamar ele de... vou chamar de Tensor, do TensorFlow. Tensor.js. Beleza? Esse Tensor.js, o que a gente vai colocar nele aqui? A gente vai colocar o código que a gente precisa. Então, ele vai ser um código JavaScript, né? Para poder habilitar a câmera e chamar o nosso modelo. Aonde que está chamando o modelo? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tudo que está dentro desse script, ó. Script type JavaScript. Só que eu não preciso do script porque é um arquivo dedicado, né? Então, vou pegar tudo que está aqui dentro, sem as tags script. Ó, e vou colocar aqui, ó. Então, reparem, o que eu tenho aqui? A primeira coisa que eu tenho, ó, é a definição do modelo, tá vendo? Ó? Tem a definição do modelo. E aí depois tem algumas variáveis aqui que vão ser utilizadas, está carregando o nosso modelo lá, que a gente acabou de ver, dentro do model que ele vai chamar os pesos. E aqui está falando que ele vai carregar, da onde que ele vai puxar as imagens aqui, que vai ser da webcam, dando o start na webcam. E aqui ele mostrando as informações, né, de predição, que ele vai mostrar lá dentro. E aí tem a função loop e a função predict aqui. Então, basicamente, o que a gente fez? Eu peguei aquele código que está lá, copiei e colei ele. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho que chamar o tensor aqui dentro, aqui, né, nesse ponto. Então, é só a gente vir aqui e vamos chamar esse script, né, igual a gente fez, né. Então, vamos chamar aqui, ó. Script. src. Como ele está no mesmo diretório aqui, é só a gente chamar de tensor.js. É o mesmo arquivo, né? E aí a gente fecha o nosso script. Então, tudo que tiver desse tensor.js, que é isso aqui, ó, a gente vai conseguir executar. Beleza? Então, vamos rodar aqui mais uma vez, a gente poder ver, ó. Salvei, já está organizado aqui, ó. Cadê minha pasta? Aqui, ó. Ah, continua do mesmo jeito. Ah, continua, mas se eu der o start agora, ó, reparem aqui, ó. Ele tem que chamar o tensor lá, ele tem que pedir aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está pedindo permissão para usar a câmera, ó. Vou dar permitir aqui, ó. E aí ele vai criar o quadradinho da câmera aqui pra gente. Ó, tá vendo aqui, ó? Que legal. E aqui, ó, ele está mostrando aqui, ó, todas as classes que eu tenho e a predição. Então, ele fica mostrando dessa maneira, mas aí depois a gente pode arrumar, ó. Tá vendo agora? Ó? Eu estou mostrando a branca, ó. Ele está com a maior predição na branca. Se eu colocar a rosa aqui, ó. Tá na rosa agora. Se eu colocar a vermelha, ó, maior predição na vermelha. Ah, mas tá feio aqui. Não, beleza, a gente pode pegar e arrumar aqui. Esse aí é o menor dos problemas. A gente já viu o quê? Como pegar o modelo e exportar ele aqui. Aí a gente pode pegar e melhorar ele um pouquinho aqui, né? Então, a gente tem aqui no nosso código aqui, a gente pode utilizar o Bootstrap só para poder melhorar um pouco o visual dele. Então, a gente pode colocar aí um header aí. Então, vamos colocar tudo isso aqui dentro de um container aqui, ó. Todo o código que a gente tem. Então, a gente tem aqui que a gente está colocando Stable Machine, Main Model. Esse texto aqui, ó, a gente pode até tirar ele, mas dentro do body aí, vamos colocar ele dentro de um container aqui.
Ou seja, só para ele poder centralizar o estilo dele. Essa classe container, ela vem lá do Bootstrap. E aqui a gente vai centralizar o nosso container. Então, tem essa div aqui, ó. A gente vai fechar antes do body aqui. Div. Beleza? Esse aqui é o meu container. E aí a gente pode colocar um Jubotron para poder ser um cabeçalho nosso, né? Para poder ser um header. Ao invés desse Teachable Machine aqui, a gente pode colocar um Jubotron aqui, ó. A gente vai ter um sistema de predição aqui de beijo turco, né? A gente está colocando um sistema de predição de flores aqui, só colocando uma cor de fundo, e a gente pode colocar um rodapé também, colocar um folder aí igual, né? Então, antes de fechar a nossa div aqui, ó, a gente pode colocar um folder, colocar todos os direitos reservados aqui, beleza. Aí, com isso aqui, ó, a gente já consegue ver que o nosso visual já melhorou um pouco, tá vendo? Então, eu já tenho lá um Jubotron em cima e um folder embaixo. Se eu der o Start aqui, ó, ele vai carregar a câmera. Deixa eu carregar. Ó, aí ó, já ficou melhor, né? Tá vendo? Ah, só que eu não quero que fique aparecendo os três. Eu só quero que fique aparecendo que tiver maior predição. Aí a gente pode ir lá no JavaScript fazer um if. Tá vendo que tá aparecendo tudo aqui, ó? Você pode ir lá e mexer, ó. Customizar o botão aqui, ó. Tá vendo que esse botão tá feinho também? A gente pode ir lá e colocar uma classe button nele, ó. Então, a gente pode ir lá, ele é um botão, né? Aqui, ó, cadê o código dele? Ó, tá vendo o botão? A gente pode vir aqui e colocar uma classe de botão, btn primário aqui, ele já vai ficar mais arrumadinho. E se eu quiser que ele só mostre o que tiver com a predição maior aí, a gente pode pegar e fazer o if. Aqui que ele está mostrando, ó. Ele pega o que está na webcam e manda fazer a predição. Aí, para cada um dos elementos que eu tenho, ou seja, eu tenho 3 classes, né? Para cada uma das classes que eu tenho, eu vou lá e estou escrevendo ele. Joia? Ao invés da gente pegar e mostrar de forma direta aqui, ó, para cada um deles aqui, a gente pode pegar e fazer um if aqui, ó, antes de mostrar. Então, se o quê? Se o meu prediction naquela posição, porque eu estou prevendo os 3, né? Então, se nessa posição que eu estou fazendo a predição ali, ponto, a probabilidade, da onde que vem esse probability aqui? Ele faz parte aqui do meu object prediction. Então, quando eu falo aqui para o meu modelo fazer a predição, o que ele retorna para essa variável prediction aqui, ó, ele tem esse atributo aqui de probabilidade. Então, se a probabilidade for maior que 0,85, por exemplo, ou seja, ele tiver a probabilidade alta, aí eu vou mostrar. Senão, não mostro. Ó, vou abrir chaves aqui. E vou fechar. HTML. Vou fechar aqui. Tá vendo? Esse aqui é o fim do if. Fim do if do global. E se não tiver nada, a gente pode colocar um else aqui, né? Se por acaso for maior que 0,85, eu vou mostrar aqui. Se não, eu vou aqui nesse mesmo lugar aqui, ó, e coloco nada. Ou seja, para cada um deles aqui, eu venho aqui e coloco nada. Então, ele não vai mostrar nada. Então, se por acaso a probabilidade for maior que 0,85, eu vou mostrar. Senão, eu não mostro nada. Vamos ver aqui se deu certo. Ó, sistema, ó, tá vendo? O botãozinho já voltou. Ah, mas tá diferente a cor. Aí você pode mudar a cor ali. É porque a gente utilizou o btn primário ali. É por isso que ficou azul. Olha lá, tá vendo? Se não for maior... Agora, ele tá capturando o fundo e tá fazendo, mas nenhum tá maior que 0,85, ó. Ó. O vermelho passou, ele mostra. Agora, o rosa passou, ele mostra. Senão a gente não mostra, ó, tá vendo? Ó, o branco passou, ele mostra. Viu que legal? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 3 classes aí, vão treinar ela, vão exportar o modelo, criar uma página bonitinha, de acordo com o tema, colocar mais informação. Então, aqui, ó, a gente está falando de um sistema de predição de flores. E aí, você pode falar lá, por exemplo, beijo turco.
E aí você pode ir lá e pegar a informação sobre o que você vai falar, né? Entendeu? Vou pegar aqui um texto aqui só para poder colocar lá como parágrafo, lá, só para poder alimentar. Pegar um parágrafo aqui. Vou vir aqui no índice aqui e colocar alguma informação aqui. Aqui eu vou ter um parágrafo aqui, beleza? Só para a gente poder ter alguma informação na nossa página. Deixa eu fechar aqui. Ó, vou atualizar ele aqui. A ideia é isso aqui, ó, é que vocês tenham alguma informação. E aí, o que a gente vai fazer agora? Por enquanto, a gente está mexendo no webcam aqui. Já já eu vou mostrar um outro exemplo que dá para a gente carregar de arquivo, mas aí a gente não vai ter código agora. Aí vocês vão lá no Git. E aí vocês vão subir no Git e habilitar o GitHub Pages. Para quem não viu ainda, eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó. Então, a gente vai criar um novo repositório aqui. Então, eu vou criar aqui edição flores, beleza? Edição flores. Joia? Coloca o nome aí, deixa o público, para vocês poderem me mandar depois, né? Vou criar o repositório. Beleza. Criei aqui. Vou lá na pastinha do projeto, né? Onde que vocês criaram o projeto, tá aqui. E aqui eu tenho que fazer essa pasta virar um repositório do Git. E aí, ou você pode usar o Git Desktop ou o Git Bash. Eu vou usar o Git Bash aqui, então é tranquilo, né? Ó, então você vai lá. Git init. Git add ponto, para poder pegar tudo que a gente tem aqui. Na verdade, tá tendo os dois arquivos ali, né? Git commit -m, e aí você coloca aí qualquer coisa aí, né, que é o teu inicial, e aí agora eu tenho que vincular com o meu repositório remoto, que a gente acabou de criar, né? Então, vou vincular com ele aqui, né? Só pegar ali, git remote, add aqui, ó, e o repositório, fazer você apontar para a tua branch main, e dar um git push aí no origin aí. Só a primeira vez, depois é só dar git push. E o que vai acontecer? Tudo que a gente tem no repositório vai subir. Conforme eu atualizar, é só dar um add ponto, faz um commit, dá um push. E aí ele vai atualizar, que você pode fazer várias vezes. Ó. Já fez o push aqui, vou atualizar aqui, vou ver que eu já tenho meu arquivo. Ó. Já estão aqui. E agora, como que eu faço para ficar online? Vai lá e habilita o GitHub Pages, que tudo que tiver nesse repositório, ele vai ser carregado como uma página web. Isso serve também para vocês. Eu quero hospedar uma página, é só HTML, CSS, JavaScript, pode colocar aqui. É bem tranquilo e funciona. Lógico, você tem limitação de desempenho, mas é gratuito. Ó, agora você vai vir em Settings. Aqui embaixo, ó, só você descer, vai ter uma página aqui, GitHub Pages, tá vendo? Ó? Clica aqui para poder ativar. Ele vai perguntar qual que é a branch que você quer vincular. No caso aqui, a gente só tem a main, né? Que é a nossa branch principal. Só selecionar aqui, dar save aqui, ou seja, ele vai pegar dentro do root aqui, não precisa mexer em mais nada. E aí, pronto, ele já vai gerar o link aqui, ó, tá vendo? Ó? Predição de flores. Então, quando clicar nesse link, ele vai demorar um minutinho, não é automático, tá vendo? Ele demora uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu vou mostrar o outro exemplo aqui, ó. Quando você clicar aqui, ele já vai estar online. Deu para entender que bacana? E aí também, eu tenho um aqui que ele já está online. Deixa eu achar aqui, ó, dos meus repositórios aqui, ó. Eu fiz um aqui com imagens, que aí eu vou colocar disponível para vocês também. A diferença dele aqui, eu dei uma estilizada dele aqui, foi com exemplo, até um outro aluno nosso que fez o ano passado, que aí a gente consegue carregar imagens. Se a gente vir aqui em Settings, ó, eu tenho aqui o link da página. Tá vendo? Eu tenho o link da página aqui, ó. E aqui, isso aqui é o modelo que a gente viu, só que ao invés de ser a câmera, aqui é uma imagem, né, qualquer, e aqui tem lá um botão para poder pegar. Então, vou pegar aqui uma imagem, por exemplo, vou pegar aqui o vermelho, ó. E aí, essa imagem que eu carrego, ele substitui aqui no template, e aí, quando eu dou enviar aqui, ele vai pegar essa imagem e vai dar um predit nela. Quando ele terminar de fazer o predit, ele vai pegar e vai mostrar o que foi feito aqui. Tá vendo? Ele fez predict, tá vendo? Beijo turno vermelho. Se eu pegar e selecionar uma outra imagem, ó, dá o enviar, faltou dar utilizar aqui o strap enquanto ele está processando no await, ó, tá vendo? Beijo turco branco. Então, é exatamente o que a gente fez.
E aí, quem quiser fazer upload de imagem, ao invés de usar o webcam, pode usar esse modelo aqui. Eu vou colocar esse modelo disponível. Vamos ver se o que a gente acabou de ver já está online aqui, ó. Esse aqui é o que a gente acabou de fazer, ó. Aí, ó, ele já está online. Olha que legal. A gente fez o projeto aqui, subiu para o Git, atualizou o GitHub Pages. E agora eu já consigo fazer ele ficar online aqui. Deixa ele iniciar aqui. Olha lá. Estou colocando. E aí, lógico, vocês podem formatar o texto, olha o que está ali. Ali é um label container, né? Não. Verde turquosa. Bacana, né? Então, vocês conseguem criar os modelos aí que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, tanto esse que a gente acabou de fazer, quanto esse exemplo aqui de fazer o upload de imagens, lá na definição do trabalho, na definição do projeto. E aí, a partir disso, vocês vão escolher pelo menos 3 classes diferentes e o objetivo é que seja dedicado aí, o máximo possível a um problema real. Então, a ideia é como eu falei, não é pegar caneta, tesoura e celular. Então, pegar aí, pode ser um sistema que identifique aí, pode ser bonequinhos diferentes. Teve uns também que fizeram para poder identificar os bonequinhos de Pokémon. Tinha um menino que tinha uma coleção de Pokémon, e aí foi mostrando os Pokémons, ele ia falando qual que era ali, ele colocou para poder, em JavaScript, para poder acionar uns sons ali, de acordo com a identificação, ele testava a classe e acionava o som do Pokémon. Então dá para fazer muita coisa. Na hora que você tem a classe aqui, em JavaScript você consegue programar qualquer coisa. E aí também fica aí um desafio para vocês desenvolverem um pouco aí na linguagem JavaScript e fazer alguns testes aí diferentes. Então, usar a criatividade aí, uma vez que vocês conseguem fazer o reconhecimento aí de imagens utilizando o que a gente viu agora. Pessoal, desculpe ter sido um pouco rápido aí as interrupções hoje. Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente fez aí? João, Fábio, Lucas, Luiz? Simplesmente foda. Deu para entender aí? Tranquilo? Joia. Então, como eu falei, o desafio que fica é usar a imaginação. Como eu falei, dá para fazer muita coisa. De acordo com o resultado aqui, você pode ligar um Arduino, se tiver, ou qualquer controlador, acionar alguma coisa. Você consegue, de acordo com o que você recebeu, fazer tocar algum som, mandar abrir alguma aplicação. Dá para fazer tudo. Então, tentar usar a criatividade. A gente tem um prazo bom ainda, né? Então, é lá no final de janeiro, começo de fevereiro, para poder realizar esse projeto. Então, lembrando, esse projeto também vale um ponto. Um ponto projeto de Arduino, um ponto anterior que a gente fez de Machine Learning, e esse projeto aqui de redes neurais Computative Machine, mais um ponto. E a gente tem o nosso quiz avaliativo ainda, que a gente tem na semana que vem. A gente vai ver o conteúdo de introdução a algoritmos genéticos, eu já vou postar como aula 5 da manhã, primeira parte, e depois, na semana que vem, eu vou dar uma passada. Quando a gente retornar lá no dia 26, 27, a gente vai ver sobre lógica fuzzy, e aí depois a gente entra finalizando os nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, é só me chamar, estou à disposição aí, os colegas também podem ir ajudando aí. Valeu, galera! Bom final de semana para todo mundo aí.